Bom dia, então vou resolver esse primeiro exercício do capítulo 3 do equilíbrio dos corpos rígidos. A gente tem essa estrutura ABC, que é um suporte em T, e que tem dois vínculos, o vínculo em A e o vínculo em C, né, está submetido a essa força de 200 Newton inclinado, e a gente quer determinar as reações em A e C para que ele esteja em repouso, ok? Então, primeira coisa, né? O sistema, a determinação do sistema, aqui bastante óbvio que vai ser o suporte em T, porque as reações atuam nele, tá bom? Assim como a força, ok? Então, depois a gente tem que ver os vínculos que existem e colocar as reações. Então, aqui, ó, ele é um rolete em A, então só tem como reação, né, uma força normal. No caso, a gente pressupõe que ela aponta para baixo, né? Para impedir o suporte de entrar na parede, no muro, ok? No teto. E em C, uma articulação, então impede as duas translações. Então você tem reações CX e CY, ok? Uma vez determinada essas reações, a gente já vai colocar ou escrever as equações de equilíbrio, né? Lembrando que a gente tem duas dimensões, então a gente precisa de três equações de equilíbrio independentes. E aí a escolha das equações é importante, né? Que ela pode facilitar a sua vida. Então, primeiro, né, eu tenho três incógnitas. Essas aí são as incógnitas que eu vou ter que determinar. Então a ideia é encontrar equações que tenha menos incógnitas possível, ok? Dentro dessas equações. Então, por exemplo, né, se eu pegar o somatório das componentes em x, aqui ó, só tenho uma incógnita. Então, esse é impossível. Ela vai me dar cx diretamente. Mas também, se você calcula o momento em relação ao ponto C, tá bom? O momento resultante, que tem que dar zero, todas essas duas incógnitas, como elas atuam no ponto C, não vão produzir momento. Só vai ter o momento, né, da reação A. Então também vou ter uma equação com uma incógnita. Se eu tivesse escolhido o seu escolher o momento em A, aqui tanto o Cx quanto o Cy, elas produzem momento. Então, quando você fazer a equação dos momentos em relação ao ponto A, você vai ter uma equação com duas incógnitas. Não é tão boa. Bom, então, vou utilizar essas duas. Né? Em x, tenho que explicitar o sentido dos eixos. Okay? Não é isso aí. Então, essa equação ela vai dar zero aqui, mais cx, ok? E mais a componente da força, 200 seno 30 e positivo, porque vai para a direita. Aí, como falei para você, a gente tem diretamente, né, a resposta da incógnita, cx. O que a gente vê aqui? Cx é negativo. O que quer dizer isso? Lembra que Cx é a componente ao do eixo x dessa reação. Ela pode apontar para a direita ou para a esquerda. Eu pressupus que ela apontava para a direita. Por isso que chegou esse mais aqui. Ó. Bom, o resultado me diz que está negativo. Então, na verdade, a reação aponta para a esquerda. A gente poderia esperar isso? Claro, porque aqui estou puxando aqui para a direita. Então, Cx, a vínculo em x, vai impedir o movimento para a direita. Então, impõe uma reação, uma força para a esquerda. Era esperado assim. Se você encontrasse positivo, não faria sentido. Teria que verificar a sua equação, né? A menos que o sentido x seja do outro lado. Ok? Bom, a segunda equação é dos momentos. Aí, como eu falei para você, define o sentido positivo da rotação. O sentido positivo que você vai encontrar que você vai utilizar para os momentos em relação ao ponto C. Então, neste caso, a gente tem uma força inclinada. E a gente já viu no exercício do capítulo anterior que uma das maneiras para calcular o momento é utilizar as componentes horizontais e verticais dessa força, né? Para a gente ter braços de alavanca mais facilmente determinados. Que a gente podia tentar incluir utilizar a linha de ação dessa força, mas isso ia ser mais complicado. Então a gente vai utilizar esse artefato, vamos dizer, o artifício, tá bom? Que vai nos facilitar a vida para calcular o momento. Ok? Então aqui o momento em relação ao ponto C, para a reação A, ela tende a girar no sentido positivo, se aponta para baixo, ok? Então vai ser mais o braço da alavanca, 0,15 vezes a intensidade A. Okay? C, como falei, as reações justamente não produzem nenhum momento, a gente vai ter então a reação dessas duas componentes, desses dois componentes. Ok?
Então, primeira componente aí vertical, o braço da alavanca 0,25, 200 cosseno 30, e aqui ela tenderia a girar no sentido oposto, então menos, ok? E a mesma coisa para o componente horizontal, tenderia a girar no sentido negativo, para menos 0,3. Aí você resolve, como eu falei para você, a gente tem uma equação com uma única incógnita. A gente encontra esse valor de A, que é um valor positivo, o que era justamente o esperado, porque a gente espera que esse vínculo A ele faça uma força que aponte para baixo. Tá bom? Se tivesse encontrado negativos, teria um erro nessa equação. Bom, agora para a última componente, para o último componente, posso utilizar a equação das forças resultantes em y, que vale zero. Bom, eu obtenho menos A mais CY, ok? E menos 200 cosseno 30, que vai dar zero. E o resultado final a gente tem CY, que vai 663, né, em torno de 663 newtons, ok? Eu aconselho sempre você acabar concluindo o seu exercício para resumir, né, todas as informações que você obteve. Então, bota resultados, bota conclusão e você bota todas as respostas às diferentes questões do enunciado. Às vezes, sobretudo em prova, quando a gente está com pouco tempo, a gente esquece de responder algumas perguntas, ou às vezes não vai até o final. Então, sempre como costume, olha o enunciado e responde a cada pergunta, fazendo uma conclusão. Ok, obrigado.